Que Deus esteja conosco, com cada um de vocês, para que no momento em que formos ouvir a sua palavra, estejamos sensíveis para entender a urgência desse chamado. E você que há de acompanhar esta palavra pela internet, que Deus também abençoe a vossa vida. Amém. Amém. O título escolhido para a explanação nesta manhã, Em Contagem Regressiva. Muito oportuno pelo tema da nossa lição de hoje, a lição que trata sobre a expiação, né? Os eventos que estão a acontecer no dia de hoje, na nossa época, nos nossos dias. Alguém certa vez mencionou estes dizeres: você pode viver o que mesmo? Poucas semanas sem comida. Aí você vai se desnutrindo, mas ainda dura algumas semanas. Poucos dias sem água. Talvez uma semana sem água. Mas apenas alguns momentos sem esperança. A esperança é o que nos faz mover ante as dificuldades, ante os desafios. E a esperança deve ser o combustível do cristão, porque aguardamos a apresentação da verdadeira esperança. E a verdadeira esperança é Cristo Jesus, que há de surgir muito em breve. Que possamos manter firme essa certeza, essa convicção de que o nosso Mestre há de nos encontrar em pouco tempo. Amém. A segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Jesus, é o tema central de muitos textos bíblicos. Na verdade, a cada 25 versículos, um fala sobre a volta de Jesus. A cada 25, um deles menciona algo a respeito da grande volta de Cristo. E é o ponto alto dos nossos ensinamentos. Na verdade, faz parte da nossa identidade. Como que nos chamamos? Adventistas do sétimo dia, movimento de reforma. Adventista é aquele que aguarda o advento, a segunda vinda de Cristo. Portanto, deve fazer parte da nossa maneira de ver as coisas e de agir. Sempre o olho na volta de Jesus. E eu vi aqui o irmão Carlos se emocionando com a visão das trombetas da volta de Cristo. Isso também me arrepia. Será o maior dos eventos. A vinda do Filho do Homem em grande poder e glória. Daí, sensibilizado com este tema, eu fui até uma rede social chamada Instagram e fiz uma pesquisa. E na pesquisa, eu fazia aquela pergunta ali: você acredita na volta de Jesus? Eu tenho 4.000 seguidores, mas sabemos que nem todo mundo participa, né? Nem todo mundo está disposto a responder. Mas tivemos aqui uma audiência de 358 pessoas. Deste número, 88% disse sim. Ou seja, a grande parte acredita na volta de Jesus. A maioria destas pessoas acredita na volta de Jesus. Outros 12% disseram que não. Aí, continuando, eu fiz uma segunda pergunta. Se sua resposta foi sim, quanto tempo falta para isto acontecer? Ou seja, quanto tempo volta para Cristo voltar a este mundo? E aí eu tinha duas opções. Vai demorar um bom tempo e está chegando esse dia. A maioria dos 88% acredita que Cristo
está chegando. Que ele está voltando. Isso não é legal? Oh, amém por isso. A audiência diminuiu um pouco, agora são 339 pessoas. Mas eu ainda continuei com a pesquisa. Porque eu precisava atingir as pessoas que disseram não. Se sua resposta foi não, o que acontecerá com a história do mundo? As opções: chegará ao fim com uma guerra e não chegará ao fim. A maioria acredita que a guerra dará cabo à história deste mundo. Bem, finalizando este aspecto da pesquisa, observando quem respondeu, quem não respondeu, eu constatei um dado até um pouco alarmante, triste até. A maior parte das pessoas que não acredita mais na volta de Jesus é composta por pessoas que ou estão na igreja ou já fizeram parte da igreja. Desses 12%, mais da metade já ouviram falar da volta de Cristo. E outra, fazem parte da nossa igreja. Não é triste? Mas é o espírito que está se alastrando nos nossos dias. A desconfiança, o descrédito, a mornidão. Poucos sermões, poucos estudos tratam sobre a volta de Jesus. O evangelho que é semeado nas esquinas, nas ruas, nas cidades, é um evangelho barato. São apenas delícias, prazeres e nenhuma responsabilidade. Não se fala mais sobre a volta de Jesus. E, infelizmente, muitos têm perdido a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Aí eu me questiono, diante de todos esses fatos, por que Jesus ainda voltaria a este mundo? Se nós, como humanos, temos rejeitado esta mensagem há 175 anos, né? Desde a pregação de Guilherme Miller até aquela ocasião do grande desapontamento. Por que ainda Jesus voltaria, se esta mensagem tem lançado em descrédito? Vamos recorrer à palavra de Deus, pois este livro sagrado contém as respostas para as nossas inquietações. João capítulo 13, versículo 36 e 37. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. E disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Muito bem, obrigado. Então observem, depois da última ceia, Cristo estava ali nos últimos momentos com os seus discípulos. Imaginem a despedida. Estava chegando o momento que Cristo partiria aos céus. E os discípulos parece que não estavam apercebidos dessas coisas. E Cristo menciona que em breve ele não estaria mais com os seus. E os discípulos questionam: para onde vais? Por que os discípulos acreditavam, tinham essa dúvida melhor? Por quê? Porque eles acreditavam que as coisas aconteceriam naquele tempo. Cristo virá, colocar uma coroa na sua cabeça, governará, dominará os romanos, festa e alegria para sempre. Não entenderam o reino. E agora Cristo diz: para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas haverá um dia em que me reunirei com todos vocês. E as suas palavras que devem conduzir a nossa certeza são estas: não se entristeça, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu pai há quantas moradas? Muitas moradas.
E se não fosse assim, eu já teria dito a vocês. Porque eu estou indo preparar lugar. E quando eu for, esta é a palavra. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, a pergunta é, por que Jesus voltaria a este mundo? E a resposta é essa, porque ele prometeu. Cristo prometeu voltar. E vai voltar. Por que ele vai voltar? Porque ele é fiel. Portanto, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. A esperança da volta de Cristo. Porque o que prometeu é fiel. Cristo virá a este mundo porque ele prometeu e é homem de palavra para cumprir a sua promessa. As ocasiões bíblicas nos mostram que Cristo de fato era um homem de palavra. Ele tinha prometido o Espírito Santo e o Espírito Santo veio. Ele tinha prometido a um homem que a sua filha estaria recobrada da saúde. E o que aconteceu? Ficou curada. Ele prometeu que ressurgiria dos mortos. E o que ocorreu? Aconteceu. Cristo nos provou que é digno de confiança. Nós, como humanos, somos falhos. Muitas vezes prometemos aos filhos, ao esposo, à esposa, aos amigos, que faremos algo. E até dedicamos esforços, estamos ali atentos, mas falhamos. Apesar das nossas atitudes em prol daquilo. Mas Cristo é infalível. Ele prometeu, ele há de cumprir. Portanto, não temamos. Ele virá. Mas existe uma segunda resposta para esta pergunta. Por que Jesus voltaria a este mundo? E essa resposta não consigo ver além do que o amor. Além do que o amor. Certo pai entrou no quarto de uma criança, do seu filho. O filho mais velho estava ali brincando com os seus carrinhos. E o pai ficou sentado à cama, observando o pequeno, o miúdo, né, brincando. E daqui a pouco o miúdo começa a ficar, assim, um pouco na suspeita, né, desconfiado. Pai, o que queres? E o pai disse, nada, só quero passar um pouco mais de tempo contigo. É assim que é com Jesus. Ele voltará a este mundo mais uma vez porque ele nos ama. Quer estar perto de nós. Pensem como foi na criação. Cristo pegou do barro um boneco, soprou-lhe nas narinas e o entregou à vida. Das suas mãos. Nós temos grande valor. E através das suas mãos, estamos marcados para todo sempre na memória de Cristo. As marcas em suas mãos são indício do seu amor por nós. Não é difícil imaginar que Cristo voltaria a este mundo por causa do amor, na verdade. A palavra de Deus, através do profeta Jeremias, nos diz: há muito que o Senhor me apareceu, o profeta falando, dizendo, porquanto com amor, de que forma? Eterno te amei. Por isso, com benignidade não estamos aqui à toa, nem por acaso. Quem nos atraiu à casa do Senhor? Foi Deus. Deus nos amou com um amor para todo sempre, eterno, sem fim, sem começo. E a sua benignidade, a sua misericórdia nos atrai a este recinto, a fim de ouvirmos essa esperança de que em breve nos encontraremos com o nosso Criador. As pessoas, quando se amam, desejam estar próximo. Confesso aos irmãos que tem sido difícil estar longe da minha esposa. A internet tenta nos aproximar, mas não é a mesma coisa. Até porque estou a 4 horas de distância.
Hoje mesmo, aliás, ontem, eu dei feliz sábado, bom sábado à minha esposa, e ela disse, aqui ainda é 3 horas da tarde. Acabei de chegar da rua. Falei, então cuidado com os assuntos, que a partir desse momento eu já estou no sábado. E estamos viabilizando o retorno dela, aliás, o retorno não, né? A vinda dela agora para novembro. A passagem está para dezembro, mas estou com desejo de antecipar. Por quê? Porque a amo. Quero estar junto o mais rápido possível. Assim é com Jesus. Se dependesse apenas do desejo dele, será que ele não já teria vindo? Já. Com certeza. Claro. Não fosse a nossa indolência, a nossa descrença, Cristo já teria voltado. Precisamos meditar nisso, refletir e sempre pensar nesta promessa. Virei outra vez, para que onde eu estiver estejais, vós também. Mas ainda há uma segunda razão para Cristo retornar a este mundo. Ele virá para destruir o mal. Me desculpem se o slide não estiver muito nítido, mas a terceira razão para a volta de Cristo, se formos delimitar em 3 razões, é porque ele pretende destruir o mal para todo o sempre. A injustiça, como diz a palavra de Deus, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Nem raiz, nem ramo do quê? Do pecado, da maldade, da injustiça. No último ano, o Brasil teve uma transição de governo um pouco conturbada. Saía-se de um governo que estava atuando de maneira não muito amistosa, não muito desejada pelos meus conterrâneos, né, pelos brasileiros, e entrava um outro cheio de mistérios, né? O que será deste governador, deste presidente? E o anterior presidente havia prometido assinar um indulto de Natal, que era um perdão à pena de muitos prisioneiros. Ele iria assinar um documento que libertaria os mais terríveis delinquentes da nação. E a sociedade ficou alarmada. E o presidente disse, não, é uma tradição que eu vou exercer. Queridos, neste mundo não podemos contar com a justiça. O mundo é injusto. E quem nunca sofreu uma injustiça neste mundo, não é verdade? Mas nós aguardamos novos céus, nova terra, onde habitará o quê? A justiça. Cristo precisa voltar a este mundo para acabar com o mal e estabelecer o seu reino de justiça, de misericórdia, de amor. E esse dia está chegando. Então recapitulemos. Cristo voltará a este mundo porque prometeu. Dentro da sua promessa há uma chama de amor. E esse amor é tão perfeito que ele precisa acabar com todo o mal para que esteja garantida a nossa felicidade para todo o sempre. Para todo o sempre. Se Cristo virá, e é uma certeza, não depende da nossa vontade, é uma promessa, é uma convicção, como será esta vinda? Quando ocorrerá? Essas perguntas estavam também no coração dos discípulos, aqueles da época de Cristo, do tempo de Jesus. E elas também estão conosco nos dias de hoje. Vamos verificar alguns textos bíblicos. Mateus, capítulo 24, verso 26, temos esta resposta ao questionamento. Como será a vinda de Cristo? Um irmão voluntário, por favor, leia para nós. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra
até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Muito bem. A minha esposa tem muito medo de relâmpago, muito mais de trovão, né? O relâmpago indica que vem um trovão aí, né? A luz vem mais rápida que o som, ilumina tudo na noite e daqui a pouco parece que o céu está se desfazendo, um grande estrondo. Cristo compara a sua volta como um relâmpago que começa de um canto e vai até o outro. E todos veem. Será visível a todos, de um canto ao outro, de um lado ao outro. Assim será a vinda do Filho do Homem. Vejamos outra descrição bíblica, Atos, capítulo 1, verso 10, versículo 11. Esta ocasião foi justamente um pouquinho depois da subida de Cristo ao céu. Fico imaginando Jesus, com o coração apertado, se despedindo de cada um dos discípulos. E eu penso sim que Cristo mencionou algumas palavras individuais. Pedro, tu és a pedra. Daqui para frente você é o meu representante entre eles. Você é o mais experiente. Então, tenha firme a tua fé. Tomé e tal, Mateus, João, um a um se despedindo. E daqui a pouco Cristo foi assunto aos céus, né? Foi levado aos céus. Ele foi se aproximando e vinha descendo uma pequena nuvem. Anjos ali o recepcionavam na meia altura do céu. E ali Cristo subia lentamente e os discípulos olhando o Mestre sumindo nas alturas. E daqui a pouco é apenas nuvem, apenas solidão. Cristo se foi. E muitos deles acreditavam que para todo sempre. Nunca mais veremos Jesus. Mas Cristo, na sua misericórdia, enviou ali anjos, né? O que os anjos disseram? Outro irmão, por favor. Diz assim: estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus, que de entre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste. Muito bem. Por que vocês estão tristes aí, parados, olhando para cima? Da mesma maneira que vocês viram, do mesmo jeito, do mesmo proceder, ele voltará. E será visível a todos dessa mesma maneira. Eis que venho sobre as nuvens e todo olho, até o olho daqueles que o transpassaram. Vejamos o que a Bíblia nos diz mais. Que é o que nós mencionamos, né? Meus queridos, essa promessa é tão real, esta vinda de Cristo de forma corporal, física, né? Visível e pessoal, será presenciada até mesmo por aqueles que foram ferrenhos inimigos da salvação. Até estes verão. É assim que ocorrerá a volta de Cristo. Mas podemos ainda encontrar algumas outras explicações que não podemos fugir destas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Acrescentemos estas características. Como Cristo virá? Com poder e grande glória. Ele veio ao mundo numa manjedoura. Suas testemunhas eram animais, pastores. E agora ele virá com poder e glória. Vejam só a glória da vida de Cristo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos, quantos anjos? Todos os santos anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória.
Cristo virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É chamada de terrível glória. Para nós que almejamos estar prontos, será algo incrível, uma felicidade única. Mas para aqueles que desperdiçarem as oportunidades, será lamentação. E eles desejarão que as pedras caiam sobre si. Cristo virá, portanto, de forma visível, pessoal, todo olho verá, e com poder e grande glória. Trazer aqui para os irmãos uma visão de um evento um pouco próximo, né? Aquilo que o homem pode projetar. Vejamos. Já identificaram esse evento? Sabem do que se trata? Essa foi a explosão de uma bomba atômica em um teste realizado em 1953. Talvez alguém aqui estivesse vivo à época, né? Não? Ok. Um pouquinho antes, né? Mas foi um evento que chamou muita atenção. Muitos jornalistas foram enviados a este grande deserto para acompanhar o teste desta bomba atômica, uma das maiores já produzidas pelo homem. E todos foram equipados com óculos bem grossos, né, para que não prejudicasse a visão da terrível explosão. Terminado o teste, todos se recolheram a um recinto na cidade para dialogar, para conversar sobre o que tinham visto. E algum deles perguntou: amanhã, qual será a manchete? E algum deles mencionou: terrível explosão varre os céus dos Estados Unidos. Teste de uma grande bomba em solo americano. E eles se congratulavam pela criatividade com os títulos. Mas tinha um entre eles que estava recolhido ao canto, em silêncio, consternado. E alguém pergunta: e você? Qual manchete sugere? E ele, observando a todos, menciona: se o editor for sábio, a melhor manchete será: meus olhos viram a glória de Deus. Queridos, e se eu disser que esta bomba atômica não é 1 centigrama do que há de ser presenciado em ocasião da volta de Cristo? A nossa imaginação não alcança, nem os profetas que em visão presenciaram são capazes de exprimir, de explicar. A volta de Cristo se assemelha à volta de um pai para casa. Se os filhos estão em paz com seu pai, eles desejam, eles se alegram. E quando a porta vai se abrindo, os filhos correm: papai, saudade de você. Agora, se os filhos estão em dívida e o relógio está marcando que o pai está voltando, como que ficam os filhos? Desesperados. Desesperados. Cristo está às portas e o dia não sabemos. Mas Cristo mencionou alguns eventos que marcariam a proximidade da sua vinda. Vamos recorrer a Mateus capítulo 24. Existem alguns versículos, vamos saltear alguns.
E à medida que eu pedir, por gentileza, se desejarem, podem colaborar com a leitura. No capítulo 24, nos primeiros versículos, indicam que Cristo estava passando com os discípulos pelo templo. E eles se alegravam de mostrar a Cristo a qualidade daquela construção. Mestre, olha que lindo esse templo. Aquele templo não era mais o de Salomão, né? Já havia sido destruído séculos atrás. Mas era uma grande construção realizada ali pelos governadores da Judéia, e aquela construção era imponente. E Cristo, sem nenhuma admiração, mencionava a eles estas palavras: olha, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos entendiam aquelas palavras como sendo o fim do mundo. E eles perguntaram no versículo 3, dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo, o fim dos tempos. Então, quando Cristo fez aquela profecia que se realizou no ano 70, com o cerco de Jerusalém pelos romanos, inclusive em Roma tem um portão contendo a história dessa conquista. É bem interessante isso. E naquela ocasião, eles cercaram a cidade, não deixava nada entrar e nada sair. As mães, diz, né, comiam os próprios filhos. As pessoas morriam de fome e desespero. E aquela profecia foi anunciada por Cristo ali. Não ficará pedra sobre pedra. E eles entendiam que era o fim do mundo. Então, Senhor, dá-nos um sinal, diga-nos o que vai acontecer para que possamos estar despertos, quem sabe, para esse grande dia. Então vejamos o primeiro sinal que Cristo deu a eles. O verso 4, né? Por favor, irmão Carlos. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muito obrigado. Qual foi o primeiro sinal apresentado por Cristo para o fim dos tempos? Os falsos cristos, os falsos profetas, os falsos ensinadores. Os discípulos estavam preocupados e Cristo disse, fiquem espertos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Desde a época de Cristo existem falsos messias, desde os seus dias. Muitos acreditavam que Cristo era mais um falso Cristo, mais um falso Messias, mas era o verdadeiro. E de lá para cá, temos ouvido muitos eventos em que pessoas são levadas a suicídios coletivos, a frenesis, a ações, atitudes que envergonham a classe evangélica. E por ocasião da pesquisa, eu entrei em contato com alguns falsos messias, em contato assim, né? Não que eu tenha conversado com eles, obviamente, mas pessoas que se dizem Cristo ou encarnação de Cristo e que arrebatam muitas almas, muitos seguidores. Este aí é um russo, Vissarion, da Sibéria. Ele gere uma vila com 10.000 pessoas, seguidores, e se diz o Cristo. Usa as roupas, trajes semelhantes à época, e eles são autônomos, se educam, trabalham para si e produzem tudo o que precisam. É muito famoso no mundo inteiro. Esse segundo também se dizia o Cristo. É um dissidente dos adventistas, mais à frente foi preso, acusado de crimes sexuais, se dizendo ser o
o Cristo. E lá no Brasil nós temos o Henri Cristo, é assim que ele se chama. E ele mora numa região, numa vila que eles denominam de Nova Jerusalém. E tem seus seguidores. Já participou de inúmeros programas de televisão. E se diz o Messias. Então não se assustem. Fiquem espertos. Muitos virão em meu, dizendo ser o Cristo. Continuemos nos sinais. Verso 6. E ouvireis do quê? De guerras e rumores de guerras. Continue. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Quando eu era criança e eu nasci debaixo dessa mensagem, na igreja, eu me assustava quando lia essas passagens. Guerras, rumores de guerras, falsos messias, falsos ensinadores, quem é quem? Eu ficava assustado. Mas o conselho de Cristo é: não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Saibam, porém, que isso ainda não é o fim. Da Segunda Guerra Mundial até os nossos dias, já aconteceram mais de 200 conflitos com armas. E mais de 10 milhões de pessoas morreram. Quem nunca ouviu falar da Síria, do caso da Síria, do Iraque? Ou até mesmo aqui próximo, na França, aqueles ataques de extremistas islâmicos. É um tipo de guerra, o terrorismo é a guerra moderna. No Brasil, temos ali a guerra contra o tráfico de drogas. É uma guerra, e é uma guerra civil. Brasileiros contra brasileiros. Guerras e promessas de guerras. Guerras e rumores de guerras. Não vos assusteis. Ainda não é o fim. No ano passado, aconteceu na Indonésia, não sei se os irmãos acompanharam, um tsunami. E esse tsunami ocorreu de uma maneira diferente do convencional. Aqui também teria um vídeo, mas pelo tempo vamos adiante. Uma ilha formada por uma montanha com o seu vulcão entrou em erupção. E a ilha se desfez, a ilha caiu sobre o mar. E aquilo gerou a onda que varreu aquele litoral. Então as pessoas não estavam preparadas. Porque geralmente o tsunami ocorre por terremoto. Então existem os sensores que sabem quando ocorre um terremoto e a velocidade, a gravidade do evento. Mas esse aqui foi diferente. Uma grande extensão de pedra caiu sobre o mar e aquilo gerou todo o reboliço do mar e as grandes ondas. 1.400 pessoas, fora 373 mortos, foram pegos de improviso, de surpresa. Catástrofes têm acontecido ano após ano. Portugal é um país calejado pelas queimadas. Não é verdade? E o mundo está se comovendo em catástrofes naturais. Mas Cristo disse, né? Ouvireis de guerras, rumores de guerras. As nações vão se levantar uma contra a outra. Ouvireis de terremotos, pestes, fomes em vários lugares. Verso 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. As doenças modernas, pandemias, os aeroportos são difusores de doenças, guerras biológicas, químicas, tudo isso indício da volta de Cristo. Mas ainda não é o fim. Não é o fim. Meus queridos, quando nós observarmos essas coisas acontecendo, qual deve ser nossa atitude? Quando estas coisas começarem a acontecer,
olhai para cima e levantai as vossas cabeças. Por quê? A vossa redenção está próxima. Enquanto o mundo se desmaia de terror, qual deve ser a atitude da igreja? Olhar para cima. Vigiar e orar. Nesse mundo nós só esperamos aflições. Precisamos ter bom ânimo e ter firme a nossa convicção, a nossa fé. Muito bem. Então, presenciamos que Cristo virá de forma visível, com poder e grande glória. Alguns sinais acompanham este grande evento, sinais na política, na sociedade, na natureza, eventos que indicam a volta de Cristo, mas não marcam o tempo, porque a respeito daquele grande dia, ninguém sabe. Nem o Filho não sabe. Aquela época, como humano, não sabia. Então, Cristo está executando o seu trabalho no céu pela nossa salvação e precisamos cooperar com este trabalho, sendo despertos, vigilantes, operando a salvação dia após dia em nossa vida, porque a promessa é eis que sendo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Diante desses fatos, querida igreja de Vila de Gaia, o que faremos? Iremos chorar por nossos pecados daqui para frente? Iremos nos conformar e entender que não temos esperança? De que fomos longe demais e que esta mensagem é para os novos ou para aqueles que não experimentaram as mesmas coisas? Que faremos? Que faremos nós? Os dias que estamos vivendo são dias trabalhosos. Como diz a palavra, também foi uma profecia. Como é que está a sociedade? Como é que são as pessoas avarentas, presunçosas, soberbas? Queridos, muitas vezes somos isso. Às vezes isso aqui é uma lista de características nossas. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, o mal do século, ingratos. A inspiração revela que grande parte da depressão vem aqui, ingratos. Se fôssemos gratos pelo que temos, o pouco que temos, as oportunidades que recebemos, não teríamos do que reclamar. Ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, olha só, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quanto melhor a vida, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Qual é o conselho? Destes afasta-te. Ou deste procedimento, afasta-te. Como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que estava a condição social? As pessoas comiam, bebiam, casavam. Essas coisas aqui são boas de se fazer? São. Comer é essencial. Beber também. Nós estamos falando de bebidas alcoólicas. E casar? Casar é divino. Mas eles faziam isso, dando-se em casamento. Casavam-se, descasavam, casavam de novo, descasavam mais uma vez, e assim, sem respeito à instituição divina. Até o dia que Noé entrou na arca e eles o quê? O problema de comer, beber, casar é de não estar percebendo o que está em volta, entregues aos prazeres. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como será a vinda do Filho do Homem? As pessoas não estão percebendo, apercebidas. As coisas estão acontecendo com chaves entre igrejas e governos e não estamos percebendo, até que chegou o dia e os tragou.
Portanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Ninguém espera o ladrão, né? A gente se prepara, coloca alarme, seja o que for, mas não sabemos o dia que ele virá. Assim virá a vinda de Cristo, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão. Cristo prometeu que virá e virá. Estejamos apercebidos. Conta-se uma ilustração, já a caminho da conclusão desta palavra, de uma jovem que acabara de aceitar o namoro, amava muito aquele seu companheiro e marcaram um dia de conhecer a família do noivo. Então, do namorado. O namorado disse, olha, 7 horas da noite eu vou te buscar em casa e levar para conhecer os meus pais. E ela ficou preocupada, eita, preciso me produzir, preciso ficar bem apresentável para esse grande evento. E desde as 3 da tarde ela se empreendeu em melhorar sua imagem, né? Foi a salão de cabeleireiro, cuidou da roupa, tomou aquele banho de beleza e estava pronta ali às 6h30, 6h45. E sentou-se ao sofá à espera do seu namorado. E o relógio se aproximava das 7. Seu coração batia forte. Daqui a pouco, o que eu vou falar? Aquele nervoso, eu creio que muitos de vocês passaram por isso, né? Até que deu 7 horas. E nada do noivo. 7h05. Cadê o meu namorado? 7h10. Nossa, tá demorando. 7h30. Nem um sinal. 7h40. E ela desistiu. Desfez o cabelo, tirou aquela roupa especial, pegou um pote de sorvete, sentou-se ao sofá, resmungando da vida, disse, não quero mais saber. Deu 8 horas, plim. Quem aparece? O namorado. Candidato a noivo. Né? E ela com a cara desse tamanho o recebe. A sua surpresa era a feição do namorado. O namorado, com um olhar de surpresa, pergunta à sua namorada. O que aconteceu? Eu lhe dei 1 hora de crédito para que você estivesse pronta e ainda assim você não conseguiu estar preparada. Queridos, qual o proveito espiritual desta ilustração? Cristo não está demorando como imaginamos. Cristo está dando tempo à sua igreja para que a sua igreja esteja preparada. Mas aí olhamos o relógio. 175 anos depois da grande decepção, depois de 1844. E Jesus não voltou. Se formos somar tudo aí, já vai para quase 2000 anos do eis que cedo venho. Cadê esse cedo venho? Nunca chega. Eu já estou beirando os 30 anos e nasci na igreja, quase 30 anos ouvindo isso. E cadê Jesus? Já é quase 8 horas. E cadê meu noivo? Ele está dando tempo para o nosso preparo. E se você e eu não nos prepararmos, sabe o que vai acontecer? Outro vai se preparar. E a coroa que era para encaixar na minha cabeça vai ser dada a outro que estiver desperto, se preparando. Não existe idade para entrar no céu. Existe atitude. E essa atitude precisa acontecer hoje. Porque aquele grande dia começa quando? Hoje, com o meu e o seu preparo. O dia do Senhor está chegando. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia como ladrão vos surpreenda.
O clarim está sendo tocado nesta manhã. Estamos ouvindo que Cristo voltará. Não estamos em trevas. Porque todos vós sois filhos da luz e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais. Antes, e sejamos sóbrios. Meus queridos, estamos realmente em contagem regressiva. Cada dia à frente é um dia a menos para a volta de Jesus. Finalizo com estas palavras. Porque necessitais ter o quê? Paciência. E a paciência é esperar. Produz perseverança, trabalha a fé. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, então vamos lá, precisamos ter paciência, ou seja, Senhor, aguarda o teu tempo. E nesse tempo eu preciso fazer o quê? A vontade de Deus. E depois de fazer tudo isso, possamos alcançar, qual é a promessa que estamos falando aqui? A volta de Jesus. É preciso ter paciência, trabalhar fazendo a vontade de Deus. E aí vamos alcançar a promessa. Porque ainda há um bocadinho de tempo. E o que há de vir, virá. E não tardará. Mas o justo viverá. Precisa ter fé, não precisa? Muita fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nela. Nós, porém, e essa palavra precisa ser real na nossa vida, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós não somos daqueles que voltam para a imundície lá do pecado, para o lamaçal, para onde o filho pródigo estava. Mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Portanto, tenhamos firme a nossa fé, a nossa convicção. E estejamos preparados, fazendo a vontade de Deus. Porque é só mais um pouquinho de tempo. E saibamos, Cristo já voltou para os mortos. Porque quando você morre, desliga sua mente. É como um sono sem sonhos. Já tiveram um sono sem sonhos? Passa rápido, você desliga e já é de manhã. Para eles vai ser assim. Lá quando a espada desceu sobre a cabeça de Paulo, desligou a mente. E para ele vai assim, ó, e já verá Cristo. Consegue imaginar isso? Portanto, para os mortos, Cristo já veio. Eles nada sabem. Estão guardados para aquele grande dia. E se nós morrermos amanhã sem o preparo? O mesmo Cristo também terá vindo para nós. Só que para os da direita existe uma promessa. E para os da esquerda, uma perdição. Portanto, precisamos estar atentos. Não se assustar, mas entregar enquanto temos consciência das coisas, liberdade religiosa, entregar a Deus a nossa vida e nos prepararmos. Porque o desejo da nossa alma deve ser esse, encontrar Cristo nas nuvens, para uma vida sem fim, sem ideia. Que Deus abençoe cada um de vocês, Deus nos abençoe nesse propósito. Amém.